noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, uma quinta-feira, rapaz, hoje 13 de maio de 2021, muito bom estar com você novamente, não é? E nesta quinta vamos conversar sobre política, um pouquinho também de segurança pública, e outros assuntos mais. Pandemia, inevitavelmente, a gente sempre aborda aqui. A sua participação via WhatsApp. Está a postos conosco aqui o vereador por Cuiabá, Marcos Pacola. Tenente-coronel Marcos Pacola. Esse que você vê aí, ó, vai estar conversando com a gente aqui ao longo dessa próxima hora. Por isso que eu falei, se tem alguma pergunta sobre o Legislativo Municipal aqui da capital, esteja à vontade, porque está na tela aí, ó, o WhatsApp do programa Opinião, 99932-2529. Tem assunto demais, hein? Medicamentos vencidos, CPI dos medicamentos vencidos, pandemia como um todo, vacinação. Como é que está a fiscalização aí dos nobres vereadores quanto a essa vacinação aqui no município de Cuiabá, hein? E outras coisas mais, a fiscalização, porque um dos papéis dos parlamentares municipais é justamente investigar como anda a ação do Executivo. Tem alguma pergunta, mande pra gente aqui, interaja conosco, é uma satisfação ter você aqui, assim como também é uma satisfação ter, como sempre, Lorenberg Alves, meu caríssimo amigo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que nos assiste pelo canal 22, boa noite, e a você que nos assiste pela internet também, boa noite, a você que está aí nos vendo pelo www.gazetadigital.com.br e a você que assiste ao Opinião também pela página no Facebook da TV Pantanal. Pessoal da internet aí, muito obrigado pela companhia. Pacola, Tenente Coronel Pacola, vereador por Cuiabá, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui, nesta bancada, não é? E junto ao boa noite eu já vou cutucando sobre a CPI, que já foi lá desenhada, instalada, enfim, definida na Câmara, a CPI dos medicamentos vencidos. Eu vi os vídeos, alguns vídeos que circularam na internet aí, desses medicamentos, dá um corte no coração, um negócio ruim, porque é dinheiro jogado na lata de lixo. Mas eu já vou perguntando ao senhor, que está meio frustrado, porque tentava ser o relator dessa CPI, só que houve um bonde que veio, atropelou tudo, atropelou seus planos. Boa noite, muito bom recebê-lo aqui. E a tal CPI começa de que forma? Boa noite, primeiramente muito obrigado pelo convite, a todos que nos acompanham. E é sempre uma oportunidade ímpar estar podendo trazer para toda a população um pouco mais de transparência naquilo que deve ser transparente, que são as ações dos parlamentares. Começando pela CPI, de fato, existe uma previsão regimental dentro da Câmara Municipal, onde os vereadores que são pertencentes ao Colégio de Líderes, que são 18 vereadores dos líderes partidários, fazem a escolha respeitando a observação das bancadas. Então, a princípio, nós tínhamos ali colocado o nosso nome como interessado em relatoria, né, na relatoria, e o vereador Marcos Brito também, do PV, os dois partidos com 3 vereadores, as 2 maiores bancadas, e por ser um partido da base, a lógica prevaleceu deles apoiarem o vereador Marcos Brito. Eu nem digo que eu fiquei frustrado, porque tomei todas as providências e fiz aquilo que estava na minha governabilidade, mas também tinha convicção de que a probabilidade maior seria deles tomarem essa decisão na escolha do vereador Marcos Brito, o que nos colocou e nos permitiu ficar como membro da CPI e também não tira a possibilidade de estarmos dando os nossos encaminhamentos, poder fazer perguntas limitadas, usar tempo ilimitado, fazer sugestões ilimitadas para a comissão, para que possa de fato ser elucidados os fatos. Como o senhor disse, é de cortar o coração, é um sentimento misto de revolta com impotência de toda a população que viu aquele número absurdo, aquele volume absurdo de medicamento que vai ser destinado, infelizmente, para o lixo. Bom, Antes de passar para o Lorenberg, eu só estou
trabalho de quem não é relator e nem presidente, apenas membro, apenas entre aspas, né? Mas o membro também tem o poder de, por exemplo, fazer um relatório paralelo, se achar conveniente, né? Não só tem o poder, como eu irei fazer, logicamente, um relatório paralelo. E aí o presidente, ele pode, né, fazer juntados ou não os autos, mas eu estarei dando publicidade, assim como, até o momento, tanto o presidente, que é o vereador Lilo, quanto o relator, está aí completamente favorável e aberto de estarmos dando publicidade, total transparência dos atos dessa CPI. Amanhã teremos, inclusive, a reunião para definir os primeiros a serem ouvidos e as datas das oitivas desta CPI. Ótimo. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Espero que essa seja a primeira de outras tantas que o senhor virá aqui ao nosso programa. E eu vou provocar o senhor, e provocar sempre no bom sentido, evidentemente, para aprofundar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. O Paulo falou da frustração e eu vou dizer que a última palavra que o senhor deu agora demonstrou exatamente uma certa frustração. E aí eu vou perguntar ao senhor... Vou fazer para falar o que ele falou mesmo? A última palavra, que eu farei o relatório paralelo exatamente. e transparência foi de alguém nos atos. Que estava... Pelo menos foi isso que me permita, claro, ousar e a pensar desta forma. Foi exatamente uma frustração por não ter sido escolhido. E dentro disso, vereador, eu quero saber do senhor, a primeira pergunta é: houve quebra no regimento interno? E só para que o amigo telespectador possa entender do que eu estou falando exatamente do artigo 59, em especial o parágrafo 4º. Em especial o parágrafo 4º do artigo 59 do regimento interno, que trata exatamente da composição da CPI. Houve quebra nesse regimento? Houve desrespeito e agressão ao regimento interno ou não houve? Tudo foi de forma clara, lícita? A única ponderação que eu fiz com relação à quebra, possível quebra do regimento interno, foi com relação ao prazo, que o Colégio de Líderes, ele acontece todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, para deliberar as pautas e os assuntos, em especial, quando tem CPI, com essa decisão e a votação para a composição da CPI. O único membro que é fixo por regimento é o presidente, que é aquele que faz o requerimento da CPI. Então, na previsão do parágrafo 4º, ele diz que serão escolhidos, lá prevê quem será o presidente, que é quem apresentou, e a relatoria e membros serão observadas as composições de bancada dos que assinaram o regimento, dos que assinaram o requerimento. Então, como o Cidadania e o PV têm, os dois partidos, 3 vereadores, então, no mesmo número de pertencentes à bancada, cabia ao Colégio de Líderes fazer essa votação. Então, ali não tinha nada decidido, e a decisão do Colégio de Líderes, a minha visão, é que não houve nenhuma quebra com relação à decisão, e sim foi seguido, porque lá fala observada as composições de bancadas e se respeitou. Cidadania e Partido Verde têm as 2 maiores bancadas, ficaram respectivamente com relatoria e membro permanente da CPI. Ainda que não a principal voz dentro da CPI, a voz de um membro, mas o senhor, nesse começo de trabalhos na comissão, o senhor pretende indicar, sugerir o que, quem, por exemplo, não pode faltar nessa primeira fase aí dessa CPI, por exemplo, para ser ouvido? Muitos requerimentos precisam ser feitos. Existe um ponto que, na minha visão, é um ponto gravíssimo, que precisa, o quanto antes, ser elucidado, que é qual é o verdadeiro contrato que está vigente com a empresa terceirizada responsável pela gestão da medicação, gestão logística dessa medicação lá dentro. Por que eu digo isso? Quando o secretário esteve lá dentro da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos a respeito dos medicamentos, eu fiz essa pergunta para ela, porque o que estava em minha mão e continua ainda no portal Transparência, e você, telespectador, e qualquer cidadão pode entrar lá e acessar isso, o contrato previsto na Nordifarma tem vários itens. Entre eles, a previsão de informação com 120 dias de antecedência do vencimento de todos os lotes, para providências, inclusive
encaminhamento para farmácias municipais e doações para outros municípios. Existe a previsão da curva ABC, os mais usados, XYZ dos menos usados, a cada quinzena, posição de estoque a cada quinzena para a Secretaria Municipal. Lá prevê também com relação à dispensação dos medicamentos vencidos, custeado pela empresa contratada, respeitando todas as normas vigentes sanitárias e que são previstas para a dispensação de descarte de medicamentos vencidos. Porém, a secretária, eles alegavam que esses medicamentos estavam lá porque não tinha contrato com empresa especializada para descarte dos medicamentos, e por isso esses medicamentos estavam lá, o que também é uma afirmação grave. Então, quer dizer, se tivesse um contrato, teriam descartado e ninguém saberia desse desperdício todo de medicamento. E nesse entrave, no dia, inclusive, eu fui lá, saí do meu gabinete, que nós estamos remoto, fui até a presidência, onde estava a secretária, e pedi a cópia do contrato vigente. Mas esse contrato ficou de ser encaminhado, não foi apresentado, e agora não tem mais como. Para a CPI, esse contrato precisa ser apresentado, já que houve, conforme eles disseram, uma supressão de serviços contratuais, e aí já aponta o primeiro erro e grave, que precisa verificar se é um erro administrativo, é um ato administrativo, um ato que pode ter responsabilização civil ou criminal, mas é não publicidade. Existe uma lei de transparência que precisa publicar em 5 dias, conforme a lei, todos os atos do executivo, do legislativo, né, que já está vigente há um tempo no país. Então começa por aí. Outras pessoas que precisam ser intimadas são o dono da empresa, o fiscal de contrato, o secretário da época, os fiscais de contratos anteriores, a secretária atual, para responder de maneira para constar nos autos, já que aquela ida dela lá na Câmara Municipal não tem validade para efeitos da CPI. Então essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que não podem faltar durante essa elucidação, essa investigação dentro da Câmara Municipal. Orenberg. Vereador, ainda sobre o mesmo assunto, porque ele é um assunto do dia, ainda que nós não quiséssemos tocar, a gente teria obrigatoriamente, até para satisfazer a vontade e o desejo do nosso amigo telespectador. Eu vou trazer um trecho aqui de uma fala do senhor que foi publicado lá no site Agora Mato Grosso, no dia 3 de maio. Entre aspas, existem vários órgãos que já estão fazendo a investigação. O resultado não pode ser muito diferente do que está sendo apurado pelos órgãos. Caso contrário, não só a CPI vai afundar, como também o presidente, o membro e o relator vão se afundar junto. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas para fazer ao senhor a respeito desse trecho que o senhor falou. A primeira delas, evidentemente, o senhor de fato fez esta afirmação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se o senhor afirmou, em que o senhor está sustentado para afirmar a afirmação que o senhor fez? Qual é a base teórica, prática, e o senhor tem uma experiência fantástica, que é da corporação militar, que sustenta a afirmação que o senhor acabou de dizer? E a terceira e última questão, vereador, a investigação do parlamento é uma pergunta, não é afirmação. A investigação do parlamento não é distinta, diferente de uma investigação do Ministério Público, de uma investigação que possa vir do Tribunal de Contas. Não são diferentes, ainda que tanto a CPI quanto o Ministério Público possa migrar documentos de um para outro, mas não se trata de uma investigação completamente diferente, vereador. Ainda que o objeto seja o mesmo, né? A mesma, ainda assim. Vamos lá, por partes, né? A primeira pergunta foi basicamente o que eu disse, eu só usei um termo até um pouco mais pesado, eu disse que os vereadores estariam suicidando politicamente, né, da vida pública se caminhássemos em divergente da investigação. Então essa afirmação foi dita por mim. A segunda pergunta, o que faz eu fazer, né, o que traz eu fazer essa afirmação? Quando eu falo de caminhar no mesmo sentido, é com relação justamente à possibilidade da prova emprestada, de nós podermos solicitar
para o Ministério Público, para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público Estadual, para a DECOR, cópia dos autos, para que traga para dentro da CPI informações do que já foi investigado, até para que a gente evite retrabalho, né? Porque essas provas elas são válidas, trazendo para dentro dos autos. É lógico que a CPI ela tem por objetivo fazer uma investigação político-administrativa, né? O Ministério Público ele tem a vertente criminal, civil, que pode fazer responsabilização tanto civil quanto criminal. O Tribunal de Contas com relação às responsabilidades, né, os crimes de responsabilidades e outros crimes também que possam acontecer, que são responsabilidades tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público de Contas. O que eu digo é que ainda outros órgãos podem participar, porque lá tem medicamentos que tem selo do Ministério da Saúde, então ali pode ter verba federal destinada e de repente a gente tem mais 2 órgãos entrando em cena, que é a própria Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, quando eu digo que nós não podemos ir em sentido contrário, é que na investigação dos atos, alguns atos, por si só, eles geram responsabilidade civil, eles geram responsabilidade criminal e geram responsabilidade administrativa. Então, não tem como esses autos sendo produzidos, essas responsabilidades sendo relatadas pelo Ministério Público e a CPI simplesmente tapar os olhos e dizer, não, isso não aconteceu ou isso não importa para dentro dos autos. É nesse sentido que eu digo que não tem como caminhar em linhas opostas essas investigações. Esse é o motivo pelo qual eu afirmo. Desculpa, a terceira pergunta era com relação... aos demais órgãos, existe não são distintas as investigações? Não são, eles são complementares. A razão de existir de cada um desses órgãos, elas fazem as investigações complementares. Como eu disse, a DECOR ela vai fazer investigação especialmente criminal. O Ministério Público pode sair ali para uma vara que atua contra patrimônio público ou outras áreas do Ministério Público com relação à reparação civil, dano ao erário público, e a parte criminal que possa acontecer se lá for identificado que houve algum esquema lá atrás, que, como já foi sugerido, isso precisa ser elucidado, eu não estou afirmando, de uma compra exagerada de um volume de medicamento que não era necessário. Enfim, tudo isso precisa ser apurado e a CPI vai ser complementar. O nosso objetivo é fazer a investigação político-administrativa. Primeiro, quem foram responsáveis pela contratação, por que contratou a empresa, pela contratação e licitação dos medicamentos, por que licitou nessa quantidade, por que não utilizou, e essas respostas não é simplesmente para os vereadores, é para a sociedade. A sociedade elegeu 25 vereadores para fazer exatamente esse papel, que é da transparência e fiscalizar o Executivo e os atos do Executivo. Na sua avaliação, vereador Pacola, houve omissão, no caso específico da atual secretária, com relação a esses medicamentos vencidos aí? Seria leviano da minha parte dizer, neste momento, que as investigações nem começaram, que houve ou não houve omissão. Alguma coisa, seja por ação ou por omissão, aconteceu. O fato é, um número absurdo de medicamentos estão vencidos, não foram adquiridos nessa gestão, mas a gestão afirma, a própria secretária tem falado, isso inclusive a gente está consignando para ser questionado durante a CPI, por exemplo, ela dizer que de fato não tinha o controle total disso, dizer que não sabe como na ponta, como sai da ponta, se tem uma contratação para esse sistema funcionar, por que não funcionou. Então, se a empresa se omitiu, é uma coisa. Se a secretaria se omitiu, é uma outra coisa. Se os dois se omitiram, é outro encaminhamento que vai ser dado. Então, eu não tenho como afirmar nesse exato momento que qual é o nível de responsabilidade. E ela diz que em outubro nomeou uma comissão, ela tomou ciência em outubro, assim que ela assumiu, que existia esse número de medicações ali, mas aí já começa o contraponto. Quando nós chegamos lá para fazer a identificação daquelas medicações, as amoxicilinas, que são 34 mil frascos, já está levantado pela controladoria, 34 mil frascos de amoxicilina venceram agora, dia 30, venceram mais de 20 dias depois da nossa fiscalização. Então, se lá em outubro
ela tomou ciência, essas amoxicilina, por exemplo, não estavam nem perto de vencer. Por isso que eu perguntei se o senhor entende, ainda que de uma forma superficial, se houve, baseado nisso, né, nessas questões aí das datas, se houve omissão. Mas o senhor prudentemente está dizendo que tem que esperar a apuração da CPI, que está aí justamente instalada para isso, né? Por estar como membro da CPI, eu não posso antecipar qualquer tipo de pensamento, senão eu estaria criando já, né, uma posição formada a respeito de algo que está sendo investigado. Então a gente precisa sim investigar essa possível omissão. Agora, dizer que isso de fato aconteceu, eu não poderia fazer, até porque eu preciso provar quando eu faço uma afirmação dessa. Muito bem. O Lorenberg está doido para fazer uma pergunta aqui, mas a gente tem que ir para um intervalo comercial, Lorenberg. Você quer perguntar depois ou agora? Não, depois. Depois, né? Melhor. Então, assim, após o intervalo comercial, a gente retoma a entrevista aqui com o Marcos Pacola, tenente Marcos Pacola, na verdade, tenente-coronel Marcos Pacola, do Cidadania, vereador por Cuiabá. E a sua pergunta também é válida. Você que está aí assistindo nesse instante, muito boa noite, você que manda aqui no Opinião. A gente abre espaço para que você interaja com a gente aqui, 99932-2529. Mande a sua pergunta, observação, sugestão, crítica, elogio, enfim, esteja bem à vontade aqui no nosso Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. O Hospital São Judas conta com uma nova estrutura. Inauguramos um moderno centro cirúrgico. Dispomos de um completo centro de imagens, além de leitos modernos e bem equipados e novas recepções. Tudo pensado para garantir a você o melhor em serviços médicos hospitalares. Hospital São Judas, um hospital completo para atender você. O caminho é longo, eu sei que tá difícil caminhar, mas quando a gente anda lado a lado, renova a certeza de chegar. A Assembleia Legislativa, que sempre caminha ao lado do povo matogrossense, economizou recursos para instalar 2 novos pontos de vacinação em Várzea Grande e um em Cuiabá, no estacionamento da Assembleia. Com capacidade para atender centenas de pessoas por dia, este espaço é climatizado e acessível a pedestres, próximo ao ponto de ônibus e preparado para um atendimento humanizado e seguro. Porque é assim que vamos finalmente vencer a pandemia, juntos caminhando na mesma direção. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É com transparência que o governo de Mato Grosso vem enfrentando a pandemia. Na economia, isentou o IPVA para segmentos mais afetados. E também deu isenção total para motocicletas de até 160 cilindradas. Para a população em geral, prorrogou o pagamento do IPVA. O governo ainda reduziu o ICMS para os bares e restaurantes, parcelou dívidas e concedeu 55 milhões em linhas de créditos para MEIs, bares, restaurantes e empresas de eventos. E manteve a isenção do ICMS da cesta básica e isentou de produtos de combate à Covid-19. Na educação, garantiu a segurança alimentar dos alunos da rede estadual. Para assegurar o ensino, o governo investiu em materiais didáticos com entregas de apostilas e instituiu ajuda de custo para os professores comprarem computador e pagarem a conta de internet. Fazer do jeito certo é fazer com transparência. Governo de Mato Grosso. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta noite de quinta, entrevistando aqui o vereador Marcos Pacola, tenente-coronel Marcos Pacola, que está aqui, inclusive, respondendo as perguntas também do Lorenberg e as suas, se houver, pelo WhatsApp 999322529. Antes de seguirmos aqui, eu vou destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. A gente sempre começa falando da pandemia e, infelizmente, com notícias desagradáveis, tristes, né? Porque, afinal de contas, a pandemia continua arrasando, não só aqui em Cuiabá, Mato Grosso, como em todo lugar do mundo.
Por exemplo, jovem e mais 41 pessoas morrem de Covid-19 em 24 horas. Jovem de 29 anos, da cidade de Sapezal, que fica a 480 quilômetros a noroeste de Cuiabá, e outras 41 pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso, como apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, divulgados nesta quinta-feira, dia 13. O boletim epidemiológico emitido pela SES mostra que Mato Grosso registra atualmente mais de 379.900 contágios pelo novo coronavírus, dos quais, em cerca de 10.300 ocorrências, as vítimas não resistiram às infecções. Do total de casos notificados pela pasta, em 359 mil contágios, as pessoas que foram infectadas já se recuperaram da doença. Contudo, outras 8.900 seguem em isolamento domiciliar, tratando da doença, a Covid-19. Outro destaque aí, no Gazeta Digital. Prefeitura inaugura novo polo de vacinação no Senai Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, SFIENTE, e a Cooperativa de Crédito Sicredi, inaugura nesta sexta-feira, dia 14, às 9 da manhã, mais um polo de vacinação contra a Covid-19 no prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Cuiabá, é o Senai, que fica localizado na Avenida 15 de Novembro, no bairro do Porto. O local deve atender a todos os grupos prioritários do plano de imunização contra a Covid-19 e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para o prefeito Manuel Pinheiro, do MDB, este novo polo demonstra que Cuiabá está avançando rumo à imunização da população cuiabana. Aí, www.gazetadigital.com.br. Acompanhe aí as informações sobre a pandemia, economia, política, polícia, cultura, arte, esportes, enfim. Lorenberg Alves, por favor. Vereador, no dia 22 de abril, o senhor, juntamente com outros colegas vereadores do senhor, esteve no gabinete do governador do estado e numa reunião com ele. E nessa reunião, o governador e o governo, de uma forma geral, apresentou o relatório da sua decisão da troca do modal do VLT para o BRT. Eu gostaria de fazer 3 perguntas a respeito da sua presença lá no gabinete. A primeira delas, o senhor achou proveitosa esta reunião ou não? E por que não achou ou por que achou proveitosa essa mesma reunião? A segunda questão, há uma crítica com relação ao governo e ao governador de não ter conversado com os vereadores e com a própria prefeitura de Várzea Grande e de Cuiabá, antes de divulgar a sua decisão. O senhor também é da mesma opinião? Ele deveria ter conversado com os senhores vereadores antes de divulgar a sua decisão? E uma terceira e última, qual é o resultado prático desta reunião, desse encontro, vereador? Vamos à primeira parte da pergunta. Se eu achei importante, né, ou proveitosa, né, a reunião lá com o governador. Eu acredito que toda reunião ou todo o chamamento que é feito entre diferentes poderes e diferentes esferas, né, no caso o executivo, ele nos chamou, na verdade, para dar ciência da decisão já tomada, já tinha tramitado na Assembleia, né, isso já estava ali praticamente tomada essa decisão e nos dar ciência por que ele tomou aquela decisão. Eu não deixo de colocar uma reunião como proveitosa, porque foi um momento que nós também pudemos dar as nossas sugestões, fazer a opinião, mesmo
quem é contrário, quem é favorável à substituição ou não do VLT e BRT, mas foi uma oportunidade das diferentes esferas, diferentes níveis também, ter um momento de falar do assunto e oportunizar aquilo ali. Então, teve sim o seu proveito. A alteração ou possibilidade de resultados práticos, acho que foi mais uma cortesia, vamos dizer assim, talvez entre aspas, de dar ciência a todos os vereadores do município de Cuiabá, que é a capital do estado, com relação à tomada de decisão e o porquê daquela tomada de decisão. Se a gente deveria ter participado, sem sombra de dúvida, né? Tanto a Câmara Municipal de Cuiabá como a Câmara Municipal de Várzea Grande e a própria Assembleia Legislativa poderia ter estendido um pouco mais esse debate. Agora eu também tenho ciência de que isso depende do Executivo Estadual, porque é quem vai financiar a obra, seja a VLT ou BRT, e essa tomada de decisão cabe a ele. Respeitar ou não, ouvir ou não, ele que vai ter também que arcar com as consequências dessa decisão, entre fazer ou deixar de fazer, alterar ou deixar de alterar. Então eu compreendo também essa situação. E a opinião a respeito dessa alteração, tenho dito que tenho absoluta certeza que hoje não é problema se é BRT ou VLT, porque em capitais distintas do Brasil nós temos VLT funcionando com valor acessível de tarifa ticket do transporte VLT, e temos igualmente na forma BRT, desculpa. Então nós temos BRT e VLT funcionando em estados, em capitais diferentes do país. Então o que me faz concluir que o problema hoje não é o modal propriamente dito, é o processo de escolha sobre o consórcio, que já deu prisão inclusive e operação policial com a primeira decisão do VLT, e o meu anseio é de que algo aconteça para que a gente saia desse status que hoje a gente tem de escombro de guerra. Quem chega dentro de Cuiabá, desembarca no aeroporto de Várzea Grande e vem até chegar dentro de Cuiabá, só temos escombros de guerra, né? Só restos mortais ali e nada prospera. Então, que seja VLT ou que seja VLT, o que eu espero é que a população possa andar num modelo de transporte que de fato atenda a população com uma tarifa adequada. Restos mortais é um termo que eu não tinha visto ainda. Mas concordo, inclusive, né? O gelo baiano é uma fuleiragem, como dizem lá no Nordeste, por favor. Não, essa era uma pequena observação. Então, o senhor não concorda com a crítica que é feita ao governo do estado e ao governador, que deveria reunir com os vereadores, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, antes da sua divulgação da decisão? O senhor não concorda com essa crítica? Eu, particularmente, não teria tomado essa decisão. Como gestor de crise e tomador de decisão, um dos princípios básicos é saber que a tomada de decisão vai recair sobre a sua pessoa. Então, dividir essa responsabilidade, e se talvez ele abrisse essa discussão e o resultado das opiniões fosse indistinto ao resultado da equipe que ele coloca como equipe técnica ali para a tomada de decisão, isso talvez seria muito mais difícil de tomar uma decisão. Então, acho que ele ouviu a equipe técnica, tomou ali, fez, né, a sua base de sustentação da decisão tomada e depois, bem dizer, informou da decisão tomada, dizendo que vai capitalizar e vai financiar o término dessas obras. Então, é natural que haja críticas. Eu gostaria também de ter participado no processo, né, de ser ouvido, mas compreendo também que nesse momento nós estamos diante de uma crise e, dentro da doutrina de gestão de crise, o gerente da crise precisa tomar a decisão, e se ele for ouvir grupos distintos, ele acaba não tomando a decisão ou coloca em xeque uma possível tomada de decisão que ele entenda ser a mais viável. Estamos conversando ao vivo aqui no Opinião nesta noite com o Tenente Coronel Pacola, que é vereador por Cuiabá. Tem participação aqui via WhatsApp 99932-2529. Você pode mandar sua pergunta também. Vamos ver quem está perguntando aqui ao vereador. Boa noite, amigos da bancada do programa. Vereador, vereador Pacola, o Instituto Fiocruz alerta para uma terceira onda da Covid-19. Na opinião do senhor,
é hora de afrouxar as medidas no Estado da questão de biossegurança em relação à pandemia? Manda aí um alô para o radialista João Figueiredo, em Acorizal. Estamos ligados no programa. João Figueiredo, mais do que um alô, um abraço a você e a todos aí de Acorizal. Muito obrigado pela gentil companhia, viu? Muito obrigado. E aí, terceira onda? Vou aproveitar também e mandar um abraço, obrigado pela participação. Vejo que é um alerta, é uma possibilidade, em alguns países já começa uma curva ascendente. Se nós olharmos, nós temos um gap aí em média de 20 dias entre Europa e Estados Unidos com relação ao comportamento do vírus na América do Sul em geral e no Brasil em especial, que é um país continental. E eu destaco aqui o que para mim faz parte há muito tempo, e em especial da cultura oriental, que é a chamar atenção para a autorresponsabilidade. Nós temos hoje as UTIs chegando à taxa de 40% de ocupação. De fato, nós tivemos um momento muito grave nessa segunda onda, mas poucas pessoas morreram por falta de leito de UTI. Nós precisamos saber e ter essa compreensão que o vírus é extremamente agressivo, que a melhor forma de você não morrer é não se contaminar, porque o resultado é incerto. Nós perdemos pessoas jovens, pessoas sem comorbidades, e nós temos algumas situações que também faz parte de um interesse meu de investigação futura, inclusive, com relação aos serviços terceirizados de saúde, que profissionais com pouca experiência, economia na utilização de medicamentos dentro dessas UTIs, mas dizer, a terceira onda é possível e cabe à população. Nós percebemos que em outros momentos onde existia aglomeração de pessoas, em especial nas eleições, acho que não teve nenhum momento durante o ano passado maior do que das eleições em termos de aglomeração, e nós não tivemos pico pós-eleições ou pós... É um comportamento de mutação do vírus, já alguns institutos, inclusive a Fiocruz, fala dessa questão da mutação que faz com que venha uma nova onda com maior transmissibilidade, com maior letalidade do vírus. Então, é lógico que essas medidas de biossegurança devem ser mantidas, mas nós precisamos que isso seja da parte do cidadão, cada um fazendo a sua responsabilidade individual. Nós teremos uma responsabilidade coletiva que vai evitar a contaminação em massa das pessoas. Ainda nesse bloco aqui, a gente tem que ir já para o intervalo comercial. Eu queria que você respondesse de forma muito breve, no máximo 1 minuto aí, a fiscalização. Eu acabei de ler aqui, no boletim do gazetadigital.com.br, a abertura em parceria, por parte da Prefeitura de Cuiabá, com o sistema Fiente, de mais um polo de vacinação, que ainda... É opinião minha, é muito pouco, a gente poderia ter mais. Mas eu queria a sua avaliação sobre como é que está perguntar qual a sua avaliação, e o que o senhor tem feito aí para fiscalizar isso, para ficar homem a homem ali, para saber o que pode ser feito pelo Legislativo para melhorar isso. Precisa ser ampliados os postos de vacinação. Nós temos uma rede que é reconhecida mundialmente, o sistema SUS de vacinação. Até o momento não compreendo por que nós não utilizamos, talvez por medo de desvio ou perca dessas vacinas, mas nós poderíamos ter utilizado os 64 postos que nós temos de vacinação para que a população tivesse mais acesso. E com relação a essa abertura do novo posto ali, com certeza, quanto maior for a possibilidade das pessoas serem imunizadas, eu vejo que é importante. Com relação à fiscalização, eu particularmente participei de algumas ações, mas é muito difícil. A gente até hoje não conseguiu relação das pessoas vacinadas, é pouco acesso que nós temos às informações. A gente vai atrás das denúncias pontuais, mas infelizmente o que a gente pode fazer é recebe as denúncias e cobra, recebe as denúncias e cobra. Os requerimentos não são respondidos pela Secretaria? Não são respondidos. Eu apresentei mais de 40 requerimentos, para você ter uma ideia. Somente 3 foram respondidos até agora por parte do Executivo Municipal. Muito pouco. Assim como é muito pouco também, 6 é um número muito pequeno, Lorenberg? Com certeza. A gente compara com Campo Grande. Esquece Campo Grande, não tem como esquecer, porque aqui, a vizinha, lá tem, quanto? 60? 61. E aqui 6, 10%, menos de 10%. Mas enfim, o Opinião dá um tempinho só para mais um break comercial e volta na sequência com o vereador por Cuiabá, Tenente Coronel Pacola.
É um instante só. Projeto Mãos Solidárias. Estenda as mãos a quem tem fome, a quem não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e que convivem diariamente com a dor da fome. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Projeto Mãos Solidárias. Faça sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações: 3612-6190, 3612-6507. Iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação. Ser o número 1, mas nunca só mais um. Somos parte de um todo, em busca do bem comum. Unicred Mato Grosso, prosperar é a nossa missão. Cooperar é o nosso lema, é sua vida em boas mãos. Unicred Mato Grosso, 30 anos. Uma história de prosperidade compartilhada com você. Agora o seu fim de tarde na cultura tem muito mais interatividade, informações sobre o trânsito e as principais notícias do dia. De Carona, a sua melhor companhia para o fim de tarde. Apresentação João Fernandes. De Carona, estreia dia 17 de maio, às 18 horas na Cultura 90.7. Ok, estamos de volta aqui com o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Grupo Gazeta de Comunicação está com uma campanha muito importante, mas muito importante mesmo. Eu chamo a sua atenção para que essa mensagem que eu vou ler aqui toque o seu coração. Eu estou falando do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. Pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 6536126190, 36126507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Então você faz a sua parte de ajudar o próximo. Tem gente com fome, acredite, tem gente passando fome porque desemprego e tudo mais, não é? Os vulneráveis é que sentem o efeito de forma mais intensa. Eu vou abrir aqui. Rapaz, o Tenente Coronel Pacola, o vereador por Cuiabá pela Cidadania, está sendo entrevistado por nós aqui nesta noite, aqui no Opinião. O senhor foi policial e esteve por muito tempo no BOPE, né? Caveira, atuante, BOPE. E eu quero a opinião sua agora, porque opinião de policial, ex-policial no caso, né? O que houve no Rio de Janeiro, no Jacarezinho? Houve uma ação da Polícia Civil, houve mortes, 27 pessoas lá do morro, né? Não vou falar traficantes, porque eu não posso ter essa certeza, mas muita gente noticia como traficantes, pessoas ligadas ao tráfico, e um policial. E
senhor acha que foi desastrosa? Tem gente chamando de chacina, foi um massacre. E o policial civil militar, quando entra numa operação dessas, ele entra ciente de quê? Que lá pode ter resistência armada e isso requer automaticamente aí uma reação também armada. Enfim, queria que o senhor desse uma explanação de cidadão e ex-policial também sobre isso. Só deixar claro à população que o Tenente Coronel Pacola, ele não estou como ex-policial, policial operacional, né? Eu continuo sendo Tenente Coronel Militar da reserva da Polícia Militar, que me aposentaram, né? Desde 88, os militares, quando entram para a carga letiva, eles automaticamente são aposentados de maneira compulsória, proporcional ao tempo de contribuição, se tiver mais de 10 anos, se tiver menos, ele é exonerado. Mas sobre essa questão, né, uma experiência, além de ter trabalhado 10 anos no Batalhão de Operações Especiais, eu fui presidente da Associação Brasileira de Operações Especiais, e eu posso dizer com toda certeza, nenhum policial, seja militar, civil, federal, rodoviário federal, penal, sai de casa com o desejo ou intenção de matar uma pessoa, de maneira alguma. O que aconteceu no Rio de Janeiro, logicamente precisam das investigações. As pessoas falam, como você afirma que 27 pessoas são traficantes ou ligadas ao tráfico? Eu posso dizer o seguinte, a maioria absoluta eram pessoas ligadas ao tráfico. Pode existir o que a gente chama das fricções, quando a gente trata aquilo ali, na nossa opinião, Rio de Janeiro é uma guerra assimétrica, irregular, é um estado onde você tem domínio de forças paramilitares, né, territorialmente falando. Então nós tivemos uma operação autorizada pela Justiça para fazer a prisão de pessoas que aliciavam menores e houve uma resistência porque estavam preparadas, já foram apreendidos até documentos do próprio Ministério Público, né, das proposituras durante o percurso da investigação, e eles estavam preparados para aquilo ali. O que eu disse para várias pessoas que perguntaram para mim, se aquela quantidade de pessoas transforma aquilo ali numa chacina. Logicamente não. Ainda que alguma pessoa ali tenha morrido por uma bala perdida ou algum ato, né, que não seja de resistência, isso daí não coloca aquilo ali como uma chacina. A maioria das pessoas que estavam ali resistiram, sem sombra de dúvida, pelo número de pistolas, de armas, de granada, de fuzis que foram apreendidas. E a prova maior que a polícia não executa é que o chefe do tráfico foi entregue vivo. Imagina as pessoas que viram aquelas imagens do drone, principalmente. O que acontece? O chefe do tráfico, ele determina para os seus soldados que mantenha a resistência armada até onde é possível. Quem resistiu, por que o chefe do tráfico foi preso e não executado? Seria o, entre aspas, novamente, troféu da operação levar, por exemplo, o chefe do tráfico morto, com tanto de arma, com tanto de munição, o tanto de droga que tinha apreendido, poderia ter executado. Se a polícia fosse justiceira, se a polícia fosse assassina, teria executado o chefe do tráfico para descer com, novamente, entre aspas, um troféu da operação dizendo que o chefe do tráfico resistiu. Então, ele obrigou os soldados do tráfico a resistirem até o momento que ele viu que não tinha mais jeito e se entregou. E aqueles que se entregaram, não só ele, mas se eu não me engano foram 18 pessoas, foram presas e conduzidas com a sua integridade física preservada. Aqueles que resistiram de forma armada ou que, porventura, tenham sido, né, pessoas vitimadas por conta dessa situação, que é uma guerra, acabaram vindo a óbito. Então, definição de chacina é a execução de um grupo de pessoas por motivo torpe, sem possibilidade de defesa. Definitivamente, dizer que aquela operação foi uma chacina é, no mínimo, uma covardia com os policiais que dedicam as suas vidas diuturnamente para dar segurança e evitar que a sociedade conheça o estado do caos. Aliás, o Tenente Coronel Pacola, que no caso não é ex-policial, como ele me corrigiu aqui, se aposenta e não é ex-policial, né? Fico na reserva remunerada. Reserva remunerada. O Pacola, ele votou a favor de uma moção de aplausos na Câmara, né? Acho que foi hoje, um projeto Cássio Coelho, vereador. Se é Coelho, é gente boa, viu? O Cássio Coelho, no caso, ele propôs e aí a maioria parece que aprovou, e na Assembleia também houve isso no dia de ontem, ou anteontem, não sei, essa semana também a aprovação lá. O PT, no caso, na Câmara, a Edna Sampaio, e lá na Assembleia, o Lúdio Cabral, eles
vereadores votaram contrários, achando aí que os direitos humanos, né, estão sendo atropelados quando se aprova uma situação como essa. Lorenberg Alves, por favor. Vereador, vamos sair um pouco fora deste assunto, ainda que ele seja palpitante e é interessante, e com certeza devemos ter muitas pessoas que pensam completamente diferente do que o senhor falou agora. Eu sou um deles, mas não é o caso agora. Vamos trazer um outro assunto a respeito da campanha eleitoral do senhor, vereador. E é uma reflexão, eu vou pedir para o senhor fazer uma reflexão sobre isso. E eu estou baseado aqui no site A Notícia Mato Grosso, publicado no dia 9 de novembro de 2020. De acordo com esse site, a bandeira de campanha do senhor era exatamente a gestão estratégica, empreendedorismo e segurança da coletividade. Essa era a bandeira do senhor. E aí o site, a matéria traz um outro item, entre aspas: quero poder ofertar melhores condições de trabalho, melhorar os valores e equalizar as oportunidades de realização de horas trabalhadas. Fecham aspas. De acordo com o site, o senhor teria dito isso. E aí eu tenho 3 perguntinhas a fazer a respeito desse material. A primeira delas: o senhor de fato apresentou esta bandeira e pelo jeito o senhor já balançou a cabeça afirmando, e afirmou isso aqui que eu acabei de ler, como o senhor teria dito? A segunda questão: qual foi o projeto que o senhor apresentou até agora? Qual foi o projeto que o senhor apresentou para contemplar a bandeira que o senhor levantou durante a campanha? E a terceira e última questão: como o senhor pretende, na condição de vereador, entre aspas, ofertar melhores condições de trabalho? Fecham aspas. Eu estava aqui balançando a cabeça, né, afirmando, então essas são as bandeiras, não só da campanha, mas serão as bandeiras do mandato, né? A segurança da coletividade, que é ampliar a visão de segurança pública para a garantia do cidadão acessar aqueles direitos fundamentais que são constitucionalmente previstos. Então isso é a segurança da coletividade. O empreendedorismo, que a minha família toda vem desse setor, do setor privado, empreendedor, e é o que transforma, é o que mudou a situação da família. E a gestão estratégica, que é a base do avanço e é a principal alicerce da administração militar. Então, por isso eu trouxe essas 3 bandeiras. Essas são ainda e serão as minhas bandeiras de mandato. O que eu fiz até o momento, apresentando não só projetos, né, mas também todos os requerimentos. Eu já apresentei alguns projetos. É importante que as pessoas compreendam que antes da gente estar lá dentro, eu não tinha essa noção, que infelizmente não basta apresentar projetos. Hoje eu vivo uma situação dentro da Câmara Municipal que faz com que eu foque a minha atuação muito mais voltada para a questão da fiscalização e das atuações mais fiscalizatórias, porque a oposição dificilmente consegue aprovar projetos, por melhores que sejam os projetos. Nós tivemos agora um caso bem recente, só para citar, nós não podemos fazer isso. O vereador Diego Guimarães apresentou um projeto para que fosse obrigatório da transparência sobre o estoque de remédio das unidades de saúde e CDMIC num portal de transparência. Foi para votação, foi rejeitado. Algumas semanas depois, o vereador pastor Eduardo Magalhães apresentou o mesmo projeto e passou. E foi aprovado pelos mesmos que votaram negativo, votaram favorável. Então existe um jogo lá dentro que faz com que nem todos os projetos andem. Mas eu tenho apresentado projetos, já tenho colocado alguns voltado para essa questão. Tenho cobrado muito do Executivo a criação do fundo de renda solidária, né, o fundo de apoio aos trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa fazer destinação das emendas parlamentares, que a gente possa fazer aprovação de projetos com corte, por exemplo, de orçamento da própria Câmara Municipal e do Executivo, para destinar para essas pessoas. Então, esses trabalhos precisam não só de apresentação de projeto, mas de articulação política, que as pessoas precisam compreender que não é tão simples na vontade de um vereador fazer
e o que eu tenho feito justamente é levar a educação política para todos os lugares, mostrando para as pessoas o quanto é nocivo trocar voto por apoio, por cargos ou às vezes até por algum recurso, como acontece nas eleições. Faltou a última questão, vereador, me perdoe, mas a terceira questão eu pergunto, como o senhor pretende, na condição de vereador, ofertar melhores condições de trabalho? Obrigado, eu peço perdão de ter esquecido a última parte. Como vereador, na propositura, nós estamos discutindo, até hoje era para ter essa tribuna, com todo o setor produtivo, FCDL, CDL, FIENTE, para que eles estamos acompanhando também a votação da PERSE, para que a gente possa regulamentar a nível municipal e buscar trazer soluções para dentro do município. Nós sabemos que menos de 10% do total de leis existentes são de iniciativa do Parlamento Municipal, que impactam diretamente na vida das pessoas. Por questões previstas na lei, são atos exclusivos do Executivo, aquilo que impacta em recurso, e a maioria de tudo isso impacta na questão das arrecadações, quando vai se reduzir IPTU dos mais atingidos, hotéis, bares, restaurantes, locais de evento, tudo isso é ato exclusivo do Executivo, e nós como vereadores, eu como vereador, vou estar atuando, sempre provocando o Executivo por meio de anteprojeto, por meio das audiências públicas, e levando isso, fazendo as proposituras e aí deixando na mão dos meus pares a decisão de aprovar ou não aquilo que a gente propõe. Tá certo. Olha só, eu quero encerrar aqui o programa. Eu quero mandar um abraço para a Cristiane Gomes, que é jornalista, que está assistindo lá, né? Mandou até uma foto minha aqui, minha não, nossa, da bancada aqui. Cris, obrigado, viu, pela audiência aí. Ô Boca, tem como colocar aquelas imagens dos medicamentos vencidos aí para encerrar aqui? Que eu vou pedir aqui as considerações finais aí, ó. Aí estão as imagens dos medicamentos vencidos. Isso aí, ó, leitinho, rapaz. Esse que tal leitinho. E outros, amoxicilina, enfim. Toda essa estrutura que os telespectadores estão vendo são medicações vencidas. Aí é uma área de macas, acho que reparo da parte do patrimônio, onde eles estavam levando, dentro desse barracão aí que vai aparecer, é onde estava sendo ocultado, né? Posso dizer assim, parte do medicamento. E por isso nós fomos até lá. Tudo isso que está sendo mostrado aí é medicação vencida. Tomara que surta efeito essa CPI aí, traga resultados que a gente espera, né? Que é trazer a olhos nus aí os responsáveis. Muito obrigado por ter vindo, viu, o vereador Tenente Coronel Pacola. Muito bom tê-lo aqui. Aqui estamos a postos para bem informar. Sempre que houver as informações por lá relevantes, estamos aqui para bem informar. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Um abraço para Tainara. Tanara? Tanara, tá brigando comigo ali. Tanara, assessora de imprensa, e também o Wesley, assessores também que estão aqui acompanhando aqui. Muito obrigado, viu, a vocês aí. E Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Com certeza. Amanhã a gente entrevista a Ana Maria Carvalho, que é a secretária de Estado de Assistência Social. Tem o cartão emergencial, tem as informações sobre Cine, Procon, e enfim, a sua participação conosco também ao vivo. É Rosa Maria, eu falei Ana Maria, eu falei errado, é Rosa Maria Carvalho, tá? Caroline tá falando aqui para mim que eu falei errado, perdão. Rosa Maria Carvalho conosco às 7h30 da noite, amanhã aqui no Opinião. É isso, até lá, fica bem, fica com Deus também.